Ainda vamos falar sobre os tipos de pesquisa e suas finalidades. Os tipos de pesquisa eles vão ser divididos em várias etapas. Primeiramente, ele vai ser dividido de acordo com a metodologia aplicada. Ele pode ser dividido em pesquisa quantitativa, que ela vai se basear principalmente na quantificação de dados e na aplicação de métodos estatísticos. Ela vai utilizar alguns instrumentos padronizados, que vai entrar nesse caso os questionários estruturados e testes estatísticos, e ela vai possuir um maior controle das variáveis, vai permitir assim uma maior reaplicação de estudos. Um exemplo dessa pesquisa é um estudo epidemiológico que vai analisar principalmente a prevalência de uma doença em determinada população. Pesquisa qualitativa, que ela vai enfatizar principalmente a compreensão dos fenômenos em profundidade, que vai valorizar as percepções e significados atribuídos pelos participantes. Ela vai utilizar técnicas como entrevistas abertas, observação participante e análise documental. E ela não vai se preocupar com a generalização das estatísticas, mas sim com a interpretação principalmente dos fenômenos nos contextos em que ela vai se encontrar. Um exemplo dessa pesquisa vai ser uma percepção, principalmente dos profissionais de saúde, sobre o atendimento a pessoas em situações de rua. E a pesquisa mista, que vai juntar tanto as características qualitativas quanto quantitativas. E um exemplo dessa pesquisa vai ser uma combinação de análises estatísticas da prevalência das doenças com entrevistas sobre a percepção dos participantes. Quanto à finalidade, ela pode ser dividida em exploratória, que ela vai ter o objetivo principalmente de fornecer maior familiaridade com o problema pouco estudado. Ela vai basear-se principalmente em levantamento bibliográfico, entrevistas com especialistas e análise principalmente de exemplos que estimulam novas hipóteses. Um exemplo dessa pesquisa pode ser um estudo preliminar sobre os desafios enfrentados por pessoas em situações de rua no acesso à saúde. Pesquisa descritiva. Ela busca descrever características de um fenômeno ou população sem necessariamente explicar suas causas. Ela vai utilizar questionários, observações sistemáticas e estatísticas descritivas. Um exemplo dessa pesquisa é um levantamento sobre a taxa de adesão à vacinação entre diferentes faixas etárias. Pesquisa explicativa. Ela vai investigar principalmente as causas e os fatores que influenciam determinados fenômenos. Usam técnicas estatísticas, modelagens, matemáticas e experimentos controlados para estabelecer relações de causa e efeito. Quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, que ela vai basear-se em materiais já publicados como livros, artigos científicos e teses utilizadas para a fundamentação teórica de outras pesquisas. Um exemplo dessa pesquisa é uma revisão sistemática sobre principalmente as principais abordagens de autocuidado para pessoas em situações de rua. Pesquisa documental. Ela vai examinar documentos originais, como prontuários médicos, registros administrativos e atas de reuniões. Ela vai ter uma diferença da pesquisa bibliográfica, porque ela vai utilizar documentos inéditos ou pouco acessíveis aos públicos geral. Um exemplo dessa pesquisa documental é um estudo baseado na análise de prontuários de pacientes para entender padrões de atendimento na atenção primária. Pesquisa experimental. Ela vai manipular as variáveis em um ambiente controlado, principalmente para verificar as relações de causa e efeito. Ela vai utilizar grupo controles e testes estatísticos para validar os resultados. Um exemplo é um experimento que avalia a eficácia de um novo medicamento no tratamento da hipertensão. Pesquisa de campo. Ela vai ser responsável por coletar dados diretamente no ambiente onde o fenômeno vai ocorrer. Como o nome já diz, tem que ser no local. Pode envolver entrevistas, observações e aplicações de questionários. Um exemplo de pesquisa de campo é um estudo sobre as condições de moradia e acesso à saúde de pessoas em situações de ruas. Pesquisa ex post analisa eventos que já ocorreram sem intervenção do pesquisador. Muitas vezes elas vão ser usadas em ciências sociais e epidemiologia. Um exemplo dessa pesquisa é um estudo que vai investigar a relação entre a exposição e a poluição em desenvolvimento de doenças respiratórias. E um levantamento, que ela vai ser responsável por coletar informações de um grande número de pessoas por meio de questionários padronizados. Ela permite generalização estatística. Um exemplo disso vai ser uma pesquisa sobre os hábitos alimentares da população brasileira. O estudo de caso, que ele vai analisar um ou poucos indivíduos, ou grupos, ou instituições de forma aprofundada. Ele vai ser responsável porque ele vai focar na compreensão, principalmente detalhada, do fenômeno em seu contexto real.
Um exemplo disso vai ser um estudo detalhado sobre os impactos da pandemia em uma comunidade vulnerável. Pesquisa etnográfica, ela vai envolver a imersão do pesquisador em determinado grupo social para compreender seus comportamentos e cultura. Ela vai ser utilizada principalmente na antropologia e sociologia. Um exemplo dessa pesquisa etnográfica vai ser um estudo sobre as práticas de cuidado em comunidades indígenas. Quanto à natureza, ela pode ser dividida em dois tipos de pesquisa: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica ou pura, ela vai ser responsável porque ela busca ampliar o conhecimento teórico sem aplicação imediata. Ela concentra-se na compreensão de fenômenos e na formulação de novas teorias. Um exemplo dessa pesquisa pura é um estudo sobre as bases genéticas da inteligência. Pesquisa aplicada. Ela vai ter como objetivo resolver problemas práticos, gerando inovações tecnológicas ou soluções para a sociedade. Um exemplo vai ser o desenvolvimento de um protocolo para atendimento humanizado de pessoas em situações de rua. E quanto ao tempo de investigação, ela vai ser dividida em longitudinal e transversal. A longitudinal, ela vai acompanhar o mesmo indivíduo ao longo do tempo e vai permitir uma análise das mudanças e tendências que aconteceram ao longo do tempo. Um exemplo disso vai ser um estudo que monitora o impacto da desnutrição infantil ao longo dos anos. Pesquisa transversal. Coleta dados em um único momento, sem acompanhar mudanças ao longo do tempo. Um exemplo dessa vai ser um levantamento sobre a qualidade de vida de idosos em determinadas cidades. O nosso artigo escolhido com o tema foi o uso de substâncias psicoativas em estudantes de medicina no Brasil, uma revisão integrativa. O tipo de estudo dele foi uma revisão integrativa da literatura científica, que ele vai ter tantos métodos qualitativos e quantitativos, e foi baseado principalmente em publicações do ano de 2009 a 2019. A metodologia utilizada foi a base de dados utilizada foi a PubMed, Scala e a Lidex. E foram utilizados tanto as línguas inglesas, portuguesas e espanhol. Os critérios de inclusão para essa pesquisa foram publicações dos anos de 2009 a 2020 e foram usados estudos que abordassem principalmente o uso de substâncias psicoativas por estudantes de medicina brasileiros. Os critérios de exclusão que foram utilizados para tirar alguns dados foi carta ao editor editorial e estudo que envolvesse os estudantes de outros cursos ou países. Principais resultados. O uso de substâncias psicoativas foram comuns principalmente entre os estudantes de medicina e o uso de álcool também foram mais consumidos e seguida por tabaco, maconha e tranquilizante. Os principais fatores associados ao uso foi a alta carga horária e pressão acadêmica do curso de medicina, a competitividade do curso que oferecia e principalmente a dificuldade em lidar com a responsabilidade de cuidar de outras pessoas e também a busca por melhor no desempenho acadêmico. O checklist prisma do nosso artigo. No título, ele vai compor todos os elementos. O título indica que se trata de uma revisão integrativa, apresenta os objetivos, métodos, bases de dados utilizadas e principais achados. A introdução, ele também vai compor todos os itens, ele vai definir claramente o problema, ele vai explicar a relevância do tema e vai apresentar os objetivos do estudo. Os métodos também, ele vai seguir todo o checklist, vai descrever as estratégias, vai definir os critérios de inclusão e exclusão, vai apresentar os descritores e os operadores booleanos usados nas buscas, ele informa o período de busca, ele explica a seleção de artigos e menciona a categorização e análise dos dados. Os resultados. Ele vai cumprir também todos os checklists, ele vai fornecer as tabelas para apresentar a distribuição temporal dos artigos, discute a metodologia do estudo, a discussão também, ele vai compor todos os checklists, vai interpretar os achados, vai comparar com os estudos anteriores, também ele identifica as lacunas e necessidade de mais pesquisa, e no quesito conclusão também, ele vai resumir as principais achados, aponta a importância de medidas institucionais e destaca também a necessidade de mais estudos sobre o tema. Nas referências, ele também cita todas as fontes usadas na revisão. Alguns pontos de melhoria do artigo. Ele também poderia ter incluído um fluxograma Prisma para ilustrar principalmente o processo de seleção de artigo e também uma avaliação da qualidade da metodologia do estudo. Incluídos não foram detalhados. O artigo ele atende principalmente os critérios Prisma, mas ele poderia ser mais rigoroso na descrição, principalmente das avaliações dos estudos.